Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência ao nosso estudo dos conjuntos numéricos, hoje nós veremos o conjunto dos números irracionais. Nós aprendemos que entre dois números inteiros, na nossa tela aqui, por exemplo, entre 0 e 1, existem infinitos números racionais, infinitas frações. Na aula de hoje eu vou provar para vocês que além dessas frações, nós também temos infinitos outros números além destas frações. Para isso, eu vou precisar da ajuda da geometria. Na sua tela você tem um triângulo retângulo. Triângulo porque é uma figura de 3 lados e retângulo porque um dos seus ângulos internos é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Quais são os elementos do triângulo retângulo? Primeiro, seus vértices. Os vértices de uma figura geométrica são suas pontas. Geralmente, os vértices de uma figura geométrica são denominados com letras maiúsculas. Portanto, aqui no nosso ângulo reto, no vértice do ângulo reto, eu vou colocar a letra maiúscula A, e nos outros dois vértices, B e C. Portanto, os vértices dos triângulos são os pontos que correspondem aos vértices, são as pontas do triângulo A, B e C. Lados. Lados são os segmentos de reta que ligam esses pontos A, B e C. São os segmentos de reta que ligam os vértices do triângulo. Nós temos 3 lados no triângulo. O lado AB, que é o segmento de reta que está entre A e B. O lado BC, que é o segmento de reta que está entre B e C. E o lado AC, que é o segmento de reta que está entre os pontos A e C. Nós também podemos representar os lados como letras minúsculas. Geralmente essa letra minúscula vai ser dada em relação ao vértice oposto ao lado. Por exemplo, se nós tomarmos por relação o ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto a gente vai chamar de lado A, porque o ângulo reto está no vértice A. E assim para os dois outros lados do triângulo. O lado oposto ao vértice B vai se chamar B minúsculo, e o lado oposto ao vértice C nós chamaremos de C minúsculo. Portanto, os 3 lados do triângulo A, B e C, letras minúsculas. Catetos. Catetos são os lados que formam o ângulo reto. Portanto, na nossa figura, os lados que formam o ângulo reto nesse triângulo retângulo são exatamente os segmentos AB e AC, ou os lados C e B. Então, catetos, lados que formam um ângulo reto, segmentos AB e AC, ou lados C e B. Hipotenusa. Hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Portanto, só pode ser o segmento BC ou o nosso lado A. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é um teorema muito importante e muito usado na matemática, que vai relacionar as medidas dos lados de um triângulo retângulo. O que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ora, se a minha hipotenusa é o lado A, então eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Uma prova do teorema de Pitágoras é muito simples. Basta, por exemplo, nós construirmos quadrados sobre os lados do triângulo retângulo. E assim nós provamos o teorema de Pitágoras. Então, se nós tivermos um triângulo retângulo aqui na sua figura, esse triângulo retângulo aqui, cujos lados medem seus catetos 3 e 4 e sua hipotenusa igual a 5, no outro desenho nós construímos um quadrado sobre a hipotenusa. Então, um quadrado de lado 5. Em um dos catetos, o cateto que vale 3, nós construímos um outro quadrado, um quadrado de lado 3. No cateto que vale 4, nós construímos um outro quadrado.
um quadrado de lado 4. Agora, se nós lembrarmos que a área de um quadrado é dada pelo quadrado do seu lado, nós conseguimos provar o teorema de Pitágoras. Por quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Se eu elevar 5 ao quadrado, eu tenho um quadrado de área 25. Se eu elevar o 4 ao quadrado, eu tenho um quadrado de área 16. E se eu elevar o 3 ao quadrado, eu tenho um quadrado de área 9. Se eu somar 16 mais 9, eu tenho 25. Portanto, eu provei geometricamente o teorema de Pitágoras. O quadrado maior, quadrado sobre a hipotenusa, tem 25 UA. O que é esse UA? Unidades de área. Como eu não estabeleci aqui nem metro, nem centímetro, então eu coloco uma unidade genérica. Unidades de área, pura e simplesmente. Sobre o quadrado de lado 3, eu tenho que ele vale 9 unidades de área. E o de lado 4, 16 unidades de área. Somando as duas áreas dos quadrados menores, 9 mais 16, 25 unidades de área, que vai corresponder ao quadrado que foi construído sobre a hipotenusa. E assim está provado o teorema de Pitágoras. Então, lembrando, os números racionais são infinitas frações que nós temos aqui entre dois números inteiros. Agora nós veremos os números irracionais. Quer dizer, além desses infinitos números racionais, essas infinitas frações que existem entre os números inteiros, eu vou provar para vocês que agora nós também temos os números irracionais. São aqueles números que não são frações. Então vamos partir da seguinte ideia. Nós temos aqui a nossa reta numérica. Vou pegar o segmento de 0 até 1. Esse segmento, como aqui eu não coloquei centímetro, nem metro, nem milímetro, ele possui uma unidade de comprimento. Então, 1. Então, é um segmento de uma unidade de comprimento. Agora, eu vou pegar esse segmento na vertical. O que eu fiz? Esse segmento aqui vale 1. Eu simplesmente tracei um outro segmento agora na vertical, também valendo 1. Percebam que, se eu ligar a ponta desses dois segmentos, eu formo um triângulo. E esse triângulo, ele vai ser um triângulo retângulo, porque esse cara aqui faz ângulo de 90 graus com a minha reta numérica. Então, aqui nós lembramos lá do teorema de Pitágoras, eu tenho os dois catetos, que são iguais, cada cateto vale 1. Se eu chamar a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto de x, eu terei o seguinte cálculo. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Cada cateto vale 1, elevando cada cateto ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. X ao quadrado é igual a 2. Como eu resolvo essa equação? Percebam que aqui eu tenho x ao quadrado. Qual é a operação contrária de elevar ao quadrado? É tirar a raiz quadrada. Portanto, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Tirando raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, sempre que eu tiro a raiz quadrada de uma incógnita elevada ao quadrado, nós temos duas possibilidades. Essa incógnita pode ser positiva ou negativa, que é o que aparece aqui na sua tela, mais ou menos x. E raiz de 2, eu por enquanto não sei o que é, vou manter como raiz de 2. Como eu estou trabalhando com medida, não me interessa uma medida negativa, portanto, eu apenas assumirei que x é igual a raiz de 2. Se nós utilizarmos uma calculadora, nós veremos que raiz de 2 é igual a 1,41421356237 e assim segue ao infinito. Aí você lembra da aula de números racionais e pensa,
Isso aqui é uma dízima periódica? Não. Por quê? Porque vejam que não existe repetição, não existem dígitos se repetindo. É totalmente aleatório a sequência de dígitos. 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5. Não existe uma lógica de repetição aqui após a vírgula. Portanto, esse número é uma dízima não periódica. Então, essa distância daqui até aqui, a hipotenusa do meu triângulo retângulo, é igual a raiz de 2. Esse segmento que tem o comprimento raiz de 2, eu vou simplesmente deitá-lo em cima da nossa reta real. E aqui nós descobrimos então que de 0 até esse ponto aqui, eu tenho um comprimento raiz de 2. Eu tenho um comprimento que não é uma fração, que não é um número decimal finito, que não é uma dízima periódica. Então eu tenho aqui uma dízima não periódica. E essas dízimas não periódicas caracterizam os meus números irracionais. Portanto, o conjunto dos números irracionais, representados pela letra I, portanto, I de irracional, é o conjunto formado por todos os números que são dízimas não periódicas, decimais infinitos não periódicos. São números que não podem ser representados na forma de uma fração. Uma dízima não periódica não pode ser representada por fração. Ela não possui fração geratriz. Então, números irracionais não têm nada a ver com números racionais. O conjunto dos números irracionais não possui elementos em comum com o conjunto dos números naturais, nem com o conjunto dos números inteiros, nem com o conjunto dos números racionais. Alguns exemplos de números irracionais. As raízes quadradas não exatas, como raiz de 2, que é 1,4142 e assim segue para o infinito. Raiz de 3, 1,73250 e assim segue para o infinito, sem repetição de período. Raiz de 15, 3,872983 e assim segue para o infinito, também sem repetição de período. Constantes transcendentais. Constantes transcendentais são números irracionais que foram descobertos pelos matemáticos ao longo da história. A primeira e mais conhecida das constantes transcendentais é a constante de Arquimedes, é o nosso π, que corresponde a 3,14159265 e assim segue para o infinito. A constante de Euler, ou número de Euler, que é o número E, que é igual a 2,7182818 e assim segue para o infinito. A razão áurea, ou número de ouro, simbolizado pela letra grega φ, que é igual a 1,618033. Então vamos ao resumo dos conjuntos numéricos que nós estudamos até agora. O primeiro deles foi o conjunto dos números naturais, os números que nós utilizamos para contar 0, 1, 2, 3. Depois dele, nós estudamos o conjunto dos números inteiros. Aprendemos os números negativos e somamos aos números naturais, obtendo assim o conjunto dos números inteiros. Depois nós estudamos os racionais, que são aquelas dízimas periódicas, as frações, os decimais finitos. E na aula de hoje nós estudamos os números irracionais, que são as dízimas não periódicas, as raízes quadradas não exatas, os números transcendentais, as constantes transcendentais, π, Euler, φ. Agora, se nós somarmos, juntarmos todos esses conjuntos, nós obteremos o conjunto dos números reais. A soma de todos os conjuntos que nós estudamos até agora nos dá o conjunto dos números reais. Então, aqui observando esse diagrama de Venn-Euler, nós verificamos aqui os nossos conjuntos numéricos estudados até agora. Os naturais, dentro dos inteiros, dentro dos racionais.
Vejam que irracionais e racionais não têm nada em comum. Juntando irracionais e racionais, nós temos o conjunto dos números reais, representados pela letra R. Portanto, nós podemos afirmar essas 4 sentenças. Reais contém os irracionais. Reais contém racionais, que contém inteiros, que contém naturais. Os irracionais estão contidos dentro dos reais. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Por que essa representação não é correta? Vamos fazer uma comparação dessa representação à direita com a nossa representação à esquerda. Perceba que essa área em amarelo dos números reais nos subentende que existe algo além dos números irracionais, racionais, inteiros e naturais. Com esse tipo de desenho, nos dá ao entendimento que existe algo além desses números irracionais, racionais, inteiros e naturais que formam os números reais. E isso não é correto, porque os reais é a junção apenas dos irracionais com os racionais, não existindo nenhum outro número que nós chamemos de reais. Portanto, essa representação está incorreta. O conjunto dos números reais é igual à união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Transformando isso numa sentença matemática, o conjunto dos números reais, R, é igual ao conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, em união, esse símbolo em formato de U significa união, com os irracionais, a letra I, simbolizando o conjunto dos números irracionais. Portanto, reais é a união entre o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, união com o conjunto dos números irracionais. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, pessoal. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.